Está começando agora pela Rádio Câmara o programa Uirapuru, a voz do Campus 10 da UNEB. Uirapuru, Uirapuru, celesteiro cantador do meu sertão neidó. Uirapuru, Uirapuru, eis no canto a mágoa do meu coração. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara 90.9 FM. Bom dia, ouvintes do programa Uirapuru, a voz do Campus 10 do UNEB. Hoje, sexta-feira, 15/5 de 2020. O programa Uirapuru, a voz do Campus 10, deseja a todos um belíssimo final de semana e traz para nossa discussão a data do dia 13 de maio para falar sobre a Lei Áurea e a falsa abolição. Como convidada para a roda de conversa que vai tratar dessa questão, temos a professora doutoranda Raíza Cristina Canuta da Hora. Bem, além da roda de conversa UNEB Consciência, ainda também teremos recitais de poesias com a professora Harolda Figueiredo e Catiane Martins de Oliveira. Assim também teremos a apresentação cultural Campus 10 em tempos de pandemia, em que teremos diversos cursos ofertados pelo Colegiado de Letras Inglês, em que a agenda cultural será apresentada por Aline Souza. Ainda nessa manhã de sexta-feira, para dialogar com a nossa temática, teremos Mão da Limpeza, de Gilberto Gil, na apresentação musical. Assim também o Canto da Raça, de Hamilton Fofão, e a música da nossa querida Sandra de Sá, Olhos Coloridos. E também teremos uma homenagem aos negros brasileiros que lutaram pela abolição, uma música chamada Zumbi, de Jorge Benjó, mas interpretada por Ellen Olea. Fiquem conosco, curtam nosso programa, que fizemos com muito carinho de nossos lares. Bom dia. Estamos apresentando o programa Uirapuru. Vai sujar na saída, imagina só. Vai sujar na saída, imagina só. Que mentira danada, yo, yo, yo. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo. Na verdade a mão escrava passava a vida limpando o que o branco sujava. Imagina só o que o branco sujava. Imagina só o que o nego penava. Yo, yo, yo. Mesmo depois de abolida a escravidão, negra é a mão de quem faz a limpeza, lavando a roupa encardida, esfregando o chão. Negra é a mão da pureza. Negra é a vida consumida ao pé do fogão. Negra é a mão nos preparando a mesa, limpando as manchas do mundo com água e sabão. Negra é a mão de imaculada nobreza. Na verdade a mão escrava passava a vida limpando o que o branco sujava. Imagina só o que o branco sujava. Imagina só, eita branco sujão. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo.
saída, imagina só, suja na saída, imagina só, que mentira danada, que mentira danada, o branco inventou que o negro, quando não suja na entrada, vai sujar na saída, que mentira danada, na verdade a mão escrava passava a vida limpando o que o branco sujava, o que o branco sujava. Você acabou de ouvir a música Mão da Limpeza, de Gilberto Gil. Estamos apresentando o programa Uirapuru. Roda de conversa, o NEB Consciência. Vozes mulheres. A voz de meu bisavô ecoou criança nos poros do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou a obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta nos fundos das cozinhas alheias, sobre as trouxas, roupinhas sujas dos brancos pelos caminhos empoeirados na favela. A minha voz ainda está em versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recebe todas as nossas vozes, recebe em si como vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz da minha filha recebe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. A voz da minha filha pode ouvir a ressonância ou eco da vida liberdade. Filhos na rua, o banzo renasce em mim, faço o negror dos meus oceanos e submerjo uma revisão, revisando-me a pele, que se alevanta apenas, e as luas marcantes de um tempo que está aqui. O banzo renasce em mim, e a mulher da aldeia pede chama negra, que queima entre as pernas ou o desejo de recuperar, de coletar para o seu útero terra, como as sementes que o vento espalhou pelas ruas. Conceição Evaristo. Bom dia, ouvintes do programa Uirapuru, a voz do Campus 10. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara 90.9 FM. E estamos aqui para mais uma roda de conversa, o NEB Consciência, na qual iremos falar sobre o 13 de maio de 1888, quando houve a proclamação da Lei Áurea, né? E que nessa lei dizia-se que havia determinado o fim da escravização de negros no Brasil. Entretanto, sabemos que a referida lei foi uma das formas encontradas pelos poderosos da época, pela elite, né, para não ocorrer, para inviabilizar a reforma agrária que atenderia negros, pardos e indígenas no Brasil. Bom, para falar sobre esta questão, nós convidamos a professora doutoranda Raíza Cristina Canuta da Hora, que ela é professora de História do Departamento de Educação Campus 10, para explicar um pouco para nós como que ocorreu esse processo, né? Então, primeiramente, professora, gostaria que a senhora falasse um pouco do que a trouxe para Teixeira de Freitas, o que faz na UNEB, no Departamento de Educação, qual a sua atuação no contexto do colegiado de História. Bom dia, professora Elânia, bom dia, ouvintes. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Muito obrigada pelo convite, professora, pela oportunidade de estar aqui discutindo um tema tão importante, tão necessário para a nossa sociedade contemporânea, que é o processo de abolição da escravidão no Brasil. Então, a senhora pede para eu me apresentar. Eu me chamo Raíza Cristina Canuta da Hora, eu sou natural de Salvador, eu sou historiadora, tenho minha formação lá pela UFBA, graduação, a licenciatura e o bacharelado em História na Universidade Federal da Bahia, assim como o meu mestrado em História Social e agora o doutoramento também em História Social na Universidade Federal da Bahia. Eu tenho me dedicado há mais de 10 anos aos estudos, a pesquisa sobre africanos e africanas habitantes
de Salvador na segunda metade do século XVIII, especificamente entre os anos 1750 e 1800. Me interessa entender como esses homens e mulheres se organizaram, quais estratégias utilizaram para reconstruir as suas vidas após a trágica experiência do tráfico transatlântico, né? Então eu penso o que a gente chama de história social da escravidão urbana, que é pensar como esses homens e mulheres se organizavam, como viviam, como casavam, como moravam, como constituíam famílias, como compravam suas alforrias, como viviam depois de libertos. São esses temas que me são caros. Então é sobre isso que eu tenho escrito, a minha produção pensa sobre isso. E eu atuo como professora de História no Departamento de Educação do Campus 10, aqui em Teixeira de Freitas, vinculado ao Colegiado de História, no qual eu trabalho com as disciplinas História da África, né? Eu vim de Salvador para cá para trabalhar especificamente com as disciplinas de História da África, mas também trabalho com as disciplinas de Brasil colonial, porque são as disciplinas que estão vinculadas diretamente aos meus trabalhos, às minhas pesquisas, assim como as disciplinas de História moderna, da Europa moderna, porque também dialogam, né? Então, principalmente História da África e História do Brasil colonial. Bom dia, professora Raíza, seja bem-vinda à nossa roda de conversa e acredito que nossa sexta-feira hoje, né, dia 15/5/2020, vai ser muito produtiva com essas discussões e com a sua presença. Professora Raíza, explique para os nossos ouvintes o porquê da abolição no Brasil estar longe de ser uma benevolência da monarquia, da princesa Isabel. O que tem por trás dessa Lei Áurea? De fato, a Lei Áurea não levou ao impacto grande na organização da sociedade brasileira, porque essa lei é uma lei de uma linha, né? Você olha a legislação, ela tem uma linha. A partir de hoje está abolida a escravidão no Brasil. Ela não traz elementos dispositivos que possibilitem a inserção dessa população egressa do cativeiro, que já não era tão grande, né? Que não era grande já em 1887, como eu falava anteriormente, a escravidão já era uma instituição condenada, né? Os cativos deixavam em massa as propriedades agrícolas em 1887, seja porque conquistavam as alforrias, conquistavam na justiça, ou tinham as alforrias concedidas pelas sociedades abolicionistas, ou pelo Fundo de Emancipação do Império, que existia em cada município, ou porque já tinham fugido, enfim, a instituição já estava condenada em 1887. Então, o que a legislação deveria trazer, e isso sim possibilitaria um impacto, era o que o André Rebouças já estava pontuando no século XIX, no começo do século XIX, quando ele dizia que o fim da escravidão deveria vir acompanhado da concessão de terras e educação para crianças e adultos. Porque apenas uma grande reforma nacional seria capaz de assegurar melhores condições de vida para os libertos. Isso o abolicionista André Rebouças já estava pensando, né? Como eu pontuava anteriormente, o abolicionismo negro pensa o fim da escravidão e pensa a inserção desses negros na sociedade através dos plenos direitos de cidadania. Então, à medida que a Lei Áurea não traz nada disso, ela não possibilita uma grande transformação na organização social brasileira. E as heranças disso a gente acompanha hoje. Então, essa população egressa do cativeiro, que tinha sido emancipada, alforriada antes da Lei Áurea e depois da Lei Áurea, não tem uma inserção. Isso Florestan Fernandes vai mostrar no livro A Inserção do Negro na Sociedade de Classes. Em 1970, já está publicando e mostrando como a população egressa do cativeiro não consegue se inserir nessa sociedade imperial enquanto pessoas livres, porque não é concedido o direito à cidadania, pleno direito à cidadania, que é a batalha que ainda está sendo construída, né? Esse pleno direito à cidadania é conquistado mediante o acesso à escolarização. E essa Lei Áurea deveria ter trazido para, assim, impactar
na transformação da sociedade, possibilitar uma transformação efetiva, se trouxessem em seus dispositivos a reforma agrária, a concessão de terras aos libertos e libertas, o direito à escolarização ou mesmo indenização monetária. E nada disso foi trazido pela lei. Então a construção da igualdade ainda está por ser feita, ainda vem sendo feita, né? A luta pela liberdade não foi concluída em 88. Resta a construção da igualdade. A Lei Áurea foi assinada em 1888, mas sabemos que em 1884, tanto o estado do Ceará e o Amazonas já haviam acabado com a escravidão. Então, como que a gente pode discutir com nossos alunos esta questão? Se em 84 já haviam avançados em 2 estados, né, sobre essa questão, por que ainda dependia-se dessa proclamação, desta lei, né, chamada Lei Assinada pela Princesa Isabel? Então, como eu falava na resposta anterior, a ação combativa dos escravizados, a resistência, a rebeldia escrava é o principal fator que contribuiu para o fim da escravidão no país. E na década de 80, a ação combativa nos tribunais, a atuação dos abolicionistas em diversas frentes, sociedades, clubes abolicionistas, utilizando a imprensa, utilizando a literatura, manifestações públicas, tudo isso já tinha criado um clima de intensa contestação da instituição escravista, né? Então é nesse contexto aí que a gente vê o fim da escravidão no Ceará e no Amazonas em 1884. Mas eram províncias, né? Era necessário que o Brasil, enquanto Estado-nação, decretasse o fim da escravidão para obter reconhecimento internacional também, né? Mas é fruto desse contexto, né? Tanto da resistência dos escravizados, quanto da pressão internacional da Grã-Bretanha, quanto do contexto internacional de emancipacionismo, né? O Brasil é o último país a abolir a escravidão. Professora Raíza, né? Sou muito grata com sua participação hoje na roda de conversa, na nossa roda de conversa, o NEB Consciência. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco também sobre vozes importantes na nossa história, antes da Lei Áurea. Pessoas, né, mulheres e homens que participaram de movimentos e organizações abolicionistas. Por exemplo, a importância, né, do baiano Luiz Gama nesse contexto, assim também como há registro da sua própria mãe, Luísa, na Revolta dos Malês. Então, que a senhora pudesse falar um pouco sobre esses sujeitos que atuaram em movimentos abolicionistas e que dificilmente, ou às vezes, eles não são tratados na educação, no ensino fundamental e ensino médio. Tratar um pouco para nós desses brasileiros que já vinham mobilizados, já vinham atuando e já haviam conquistados direitos antes mesmo da assinatura da referida lei. Conforme eu respondi a sua primeira pergunta, professora Elânia, a atuação de cada escravizada, de cada escravizado durante os mais de 300 anos em que a escravidão durou nesse país contribuiu, pesou, foi importante para o processo que culminou com a abolição da escravidão. Então, cada fuga, cada revolta individual, coletiva, cada crime cometido contra senhor, contra a propriedade escravista, contra o feitor, cada atuação da escravizada pesou para não deixar os senhores escravistas em uma situação confortável de mando, não é? Para pôr em xeque essa dominação o tempo todo. E todas essas ações construíram os caminhos que levaram à falência do mundo governado por proprietários de pessoas. Mas a partir da década de 60, a gente vê se organizar um movimento abolicionista de modo mais coeso. E a historiografia já elencou um panteão, né, de abolicionistas de destaque, como o Luiz Gama, o famoso Luiz Gama,
baiano, filho de uma escravizada, Luísa Maim, uma escravizada africana com o seu proprietário, nasce como uma criança livre, mas é vendido pelo próprio pai. Consegue se alfabetizar, se torna um jornalista, um escritor fantástico, reconhecido à época, e se torna rábula para ajudar, para auxiliar escravizados na justiça, em suas diversas contendas, em suas diversas expectativas, esperanças, projetos de liberdade. Um outro abolicionista famoso é o José do Patrocínio, que era por formação farmacêutico, que cursou farmácia na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, mas que foi conhecido por sua fala inflamada, por seus discursos inflamados, tanto perante a justiça quanto nas praças, a ponto dele dizer que a escravidão deveria ser imediata, a abolição da escravidão deveria ser imediata e sem indenização para os senhores escravistas. Então, além de José do Patrocínio, a gente tem o André Rebouças, que é filho do Antônio Rebouças, que foi conselheiro, um homem negro, conselheiro do Império, quando do governo de Dom Pedro II. André Rebouças conseguiu se formar em engenharia, atuava como engenheiro em diversas obras públicas do governo, e era abolicionista também. E defendia que a abolição deveria vir acompanhada de concessão de terras e direito à escolarização para crianças e adultos. Então esses são nomes, né, do panteão dos abolicionistas do Brasil. Tem um baiano, não posso esquecer do baiano Eduardo Carigé, que atuava no Recôncavo da Bahia e atuou de modo muito, muito intenso, resgatando escravizados que estavam sendo transportados para as províncias do atual sudeste do país, né? É num período que a gente chama de período do tráfico interprovincial, é quando as províncias do norte, Bahia, Pernambuco, estão vendendo escravizados para as províncias do atual sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, para atuarem nas lavouras de café. Então, Eduardo Carigé atuava com auxílio de outras pessoas também, adeptas da causa abolicionista, como escravizados, fugitivos, libertos, pessoas livres, pessoas negras livres, pobres, pessoas de toda sorte que auxiliavam nesse ousado empreendimento de resgate de escravizados que estavam sendo vendidos para outras províncias. Então a gente tem esse panteão aí de abolicionistas, mas a gente tem a participação de gente comum, como é possível ver nessa história que eu acabo de comentar sobre o Eduardo Carigé. E junto com essa gente comum, a gente observa também uma série de entidades beneficentes negras ou operárias que surgem também no século XIX, que angariavam doações para alforriar escravizados, por exemplo. E no século XIX é importante pontuar o movimento abolicionista, né? A gente tem o que a gente chama de abolicionismo negro, nas palavras da professora Vlamira Albuquerque, professora da UFBA, estudiosa do tema. Esse abolicionismo negro conectava o fim da escravidão a demandas por melhores condições de vida. Então, a abolição, na concepção desses homens e mulheres abolicionistas, libertaria os escravizados e a nação, mas devia garantir igualdade de direitos e amplo exercício da cidadania. Muito fundamental, não basta ter a liberdade, é preciso ter cidadania. Então, ao lado dessas entidades beneficentes, compostas por pessoas negras ou por trabalhadores operários, a gente tem o grupo dos tipógrafos também. Os tipógrafos tiveram um papel fundamental no movimento abolicionista, porque eles, ao trabalharem com a impressão dos jornais, né, tinham acesso a todos os jornais, ao que era produzido, as notícias de fuga de escravizados, os textos abolicionistas, a literatura que era produzida na época também, aí os literatos como outros auxiliares na causa abolicionista, né, com outros abolicionistas como Machado de Assis, como a Maria Firmina dos Reis, uma escritora
maranhense, né, que tem 2 obras já no século XIX, né, Úrsula e o Conto à Escrava, de 1887, que expôs a brutalidade do cativeiro, né? Então, ela também, como literata, Machado de Assis, o próprio Luiz Gama, todos eles em suas obras confrontavam, ao seu modo, a lógica escravista. Então, eles também compõem esse grupo de abolicionistas. Então, a história oficial, por muito tempo, pontuou apenas como uma benevolência da Isabel, da chamada princesa Isabel, na condução do processo da abolição. Mas a gente tem uma série de grupos que foi por muitos séculos invisibilizados, né? A gente tem também os caifazes, como outros sujeitos abolicionistas fundamentais para isso, porque eram caixeiros viajantes, barbeiros, escravos do período que invadiam as propriedades escravistas, as senzalas, e disseminavam as ideias abolicionistas, incentivavam as fugas. Então essas pessoas são as menos visibilizadas na história, mas também eram abolicionistas. Tão importantes quanto os Zumbi dos Palmares, tão importantes quanto o José do Patrocínio, porque para derrubar esse sistema escravista foi necessário uma força-tarefa, né? Porque as elites conservadoras tentam até o fim segurar, manter o sistema escravista. E aí, pensando nesse elemento de que não era suficiente a liberdade, eu trago um trechinho aqui de uma carta que foi enviada a Rui Barbosa em 1889 por um grupo de libertos de Pati do Alferes, no Rio de Janeiro. E eles escrevem assim: nossos filhos jazem imersos em profundas trevas. É preciso esclarecê-los e guiá-los por meio da instrução. Compreendemos perfeitamente que a liberdade partiu do povo, que forçou a coroa e o parlamento a decretá-la. Essa é uma carta desses libertos que foi enviada para Rui Barbosa em 1889, citada pela professora Vlamira de Albuquerque no Dicionário da Escravidão e da Liberdade, é uma obra que eu passo a referência depois. Então, os libertos, no calor, né, da abolição da escravidão, já estão pontuando: olha, nós sabemos, compreendemos perfeitamente que a liberdade partiu do povo, que forçou a coroa e o parlamento a decretá-la. Então não é concessão, não é benefício, benevolência nenhuma de princesa nenhuma. E, pensando nesse modo, esses libertos aí pautando a necessidade de instrução, a liberdade, né, nesses termos, não foi concluída em 88. Resta a conquista da igualdade, os direitos plenos de cidadania. Pois é, Raíza, pensando, né, nos nossos estudantes do ensino médio, aqueles que ainda não entendem o que vão encontrar no curso de História, aqueles que almejam fazer História, mas ainda não sabem bem o que vai encontrar. O que esse estudante que está no ensino médio, ao ingressar no curso superior de História, vai estudar? Como que vai ser essa compreensão dele acerca do mundo e especificamente do Brasil? Outra questão é: que fontes você sugere para que busque-se informações? Desde livros, revistas, sites, a filmes, em que a gente possa compreender essa temática que foi apresentada hoje, né? A temática da Lei Áurea, a lei da abolição, de uma forma mais política. O que você sugere para os nossos ouvintes? Muito obrigada pela pergunta, professora Elânia. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso curso de licenciatura em História da Universidade do Estado da Bahia, daqui de Teixeira de Freitas. Então, em primeiro lugar, o que o estudante, a estudante que ingressar no curso de História da UNEB vai encontrar são professoras e professores altamente qualificados. Nós somos todas e todos mestres, doutorandas, doutorandos e doutores e doutoras. Então, é um corpo docente, profissionais que vão fazer esse processo de mediação do ensino-aprendizagem, vão atuar na formação desse profissional, dessa profissional da educação em História, altamente qualificados. Além disso, nós temos uma grade curricular, professora, singular. De todas as grades curriculares que eu já tive a oportunidade de ver, das universidades
do estado da Bahia e de muitas universidades daqui do país, que eu já tive a oportunidade de ver, elas ficam disponíveis online. A grade curricular do curso de História da UNEB é a grade mais completa que eu já vi, das mais completas que eu já vi. Por que isso? Porque nós temos disciplinas que contemplam não apenas a história do Brasil, nós temos disciplinas que contemplam história da América, história da Europa, história da África, 3 disciplinas para discutir história da África e disciplinas para discutir história da Ásia. Todas essas disciplinas obrigatórias. As grades que eu acompanhei, que eu tive a oportunidade de analisar, de outras universidades do país, mesmo da Universidade Federal da Bahia, de onde eu venho, eu estudei na Universidade Federal e onde eu atuei como professora também durante um ano, não contempla disciplinas de história da Ásia. E tantas disciplinas como as outras voltadas para ensino e educação. Então, o curso de licenciatura da UNEB é, de fato, um curso que forma professores e professoras de história. Nós temos diversas disciplinas voltadas para a educação. São mais de 5 disciplinas de laboratório de ensino de história. São disciplinas destinadas à filosofia, disciplinas de cartografia, disciplinas de patrimônio histórico, o que auxilia esse profissional, professor e professora de história, a trabalhar também na atuação do patrimônio histórico, como profissionais que vão trabalhar em museus, que vão trabalhar como guias turísticos, dá essa dimensão mais completa. Então, é um curso com profissionais altamente qualificados, é uma grade curricular muito completa e diversa. No nosso curso, possuímos no nosso campus projetos de extensão diversos e projetos de extensão na área da história também, onde o estudante pode atuar como ação extensionista, né, como participante desses projetos de extensão. Também possuímos projetos de pesquisa, onde esses estudantes vão estar iniciando a sua vida enquanto pesquisadores, enquanto historiadores, aprendendo o ofício do historiador na prática também, através dos projetos de pesquisa, de iniciação científica. Atuamos também realizando aulas de campo e visitas técnicas. No ano de 2019, nós fizemos uma aula de campo com os estudantes do nosso curso para as cidades de Ouro Preto e Mariana, cidades coloniais, né, cidades da época do boom do ouro no Brasil, no século XVIII. Então, realizamos viagens já para Canudos, assim como para aulas de campo em aldeias indígenas da região. Enfim, é um curso que contempla essa dimensão também. Nós entendemos que as aulas de campo, as visitas técnicas são algo muito importante na formação dos nossos estudantes. Então, contamos também dentro do campus com um laboratório de história, uma sala grande com computadores, com material, em que os estudantes do curso podem, especificamente para os estudantes do curso de História, podem passar a manhã, à tarde, podem estudar, podem consultar a biblioteca, podem consultar os computadores, utilizar os computadores para estudar. Então, além disso, nós participamos de eventos acadêmicos, o próprio Campus 10 promove o CEPEX bienalmente, né? É um evento muito grande, então a gente também estimula, participa, promove a participação dos nossos estudantes em eventos dentro e fora do campus da UNEB, né? Então, é um curso muito completo. O profissional que sai da licenciatura em História do Campus 10, os nossos professores e professoras formados pelo curso de licenciatura em História estão preparados, são profissionais altamente preparados para atuar no mercado de trabalho, fazendo a diferença, graças à sua formação qualificada. Fazendo a diferença tanto no seu ambiente de trabalho, nas escolas, nos cursinhos, onde eles forem atuar, quanto na sociedade. Porque eles tanto formam, estão preparados para formar, estão aí nas diversas escolas de Teixeira de Freitas e região, escolas públicas e privadas, muitos já funcionários públicos, né, aprovados em concursos. Então, eles saem preparados tanto como cidadãos e cidadãs, porque estão engajados na construção de uma sociedade verdadeiramente democrática, onde o respeito à diversidade seja um pilar, né, quanto preparados para atuar formando cidadãs e cidadãos
que é uma das grandes missões de nós historiadores, tão cara na nossa sociedade contemporânea. Então, vocês todos e todas serão muito bem-vindos ao nosso curso de licenciatura em História no Campus 10. Qualquer dúvida, podem nos procurar. Então, quais materiais eu posso indicar para estudantes, professores, professoras e demais interessados, curiosos, apaixonados pela história, para aprender mais, para ler, para saber mais sobre o processo de abolição da escravidão no Brasil? Primeiramente, eu gostaria de indicar um livro chamado Dicionário da Escravidão e Liberdade, organizado pela professora Lídia Schwartz e pelo professor Flávio Gomes, professora Lídia Schwartz da USP, e o professor Flávio Gomes, da Federal do Rio de Janeiro. Um livro publicado em 2018, novo então, que é uma coletânea com 50 artigos organizados pelos principais historiadores e historiadoras do país que se dedicam sobre esses temas relacionados à escravidão e liberdade. Então, nele a gente vai encontrar artigos como o de Vlamir Albuquerque, professora da UFBA, especialista, uma das especialistas em abolição. O artigo dela, Movimentos Sociais Abolicionistas. Então, eu me baseei nele para fazer essas observações aqui sobre os abolicionistas. A legislação emancipacionista, 1871, 1885, é um outro artigo, um outro verbete do dicionário, escrito por Joseli Maria Nunes Mendonça, que é uma das principais referências também para pensar essas leis emancipacionistas. Eu me baseei no livro da professora Joseli Maria Nunes Mendonça, Entre a Mão e os Anéis, para discorrer sobre esse processo da legislação emancipacionista, né? Essas leis ventre livres, sexagenários. Então, tem diversos artigos sobre vários temas, sobre quilombos, sobre mortes fúnebres, então, vários temas desse dicionário, mas eu estou indicando aqui para vocês os artigos, e tanto desse livro quanto os livros mesmo, da professora Vlamir Albuquerque, da professora Joseli Maria Nunes Mendonça, do professor Walter Fraga, para pensar o pós-abolição, o dia seguinte, né? Walter Fraga Júnior, professor da Federal do Recôncavo da Bahia. No livro dele, Encruzilhadas da Liberdade, publicado pela editora da Unicamp. Então, esses materiais podem ser consultados, assim como os artigos desses autores que eu falei, e dessas autoras, podem ser consultados. Se você colocar Vlamir Albuquerque, Abolição da Escravidão, PDF, no Google aparece, você pode fazer o download. Vocês também podem assistir ao documentário, um filme produzido há 2 anos também, quando do centenário da abolição da escravidão no Brasil, um filme chamado A Última Abolição, que é um documentário que vai pensar sobre os reflexos, está disponível no YouTube gratuitamente. É um documentário que vai abordar os aspectos da escravidão e da liberdade, os reflexos da abolição da escravidão no Brasil contemporaneamente, né? Pensando historicamente e o pós-abolição também. Nele a gente vai encontrar historiadoras, os principais historiadores do tema no Brasil. Somos muitos, né, historiadores da escravidão e da liberdade, mas lá a gente encontra excelentes profissionais, como o professor João José Reis, como a professora Vlamir Albuquerque, que também participa do documentário filme. Então, são os materiais que eu posso indicar para vocês. Quem quiser pode me escrever um e-mail, eu responderei com alegria. Professora Raíza, vamos ficando por aqui na nossa roda de conversa, né? O NEB Consciência. Sou professora Elânia Porto. E como estamos encerrando, como você gostaria de fechar a sua fala? Tem algum texto que gostaria de mencionar que não deu tempo de colocarmos aqui? Alguma poética? Fica agora aberto para as suas últimas falas nessa roda de conversa que foi muito produtiva, muito positiva para nós e acredito para todos os ouvintes. Muito obrigada, professora Elânia, pelo convite. Muito obrigada, Rádio Irapuru. Muito obrigada, ouvintes, pela atenção. Gostaria também de parabenizar a Rádio Irapuru pelo trabalho belíssimo que vem desenvolvendo, trabalho necessário, trabalho importante para Teixeira de Freitas e região. Eu gostaria de concluir ressaltando o que eu já falei anteriormente, que é que a princesa Isabel não libertou ninguém, que o protagonismo na luta
na conquista do fim da escravidão no Brasil é negro, é da população negra, escravizada, liberta, essa população que por mais de 300 anos veio resistindo, veio se rebelando contra o cativeiro. É desse povo, é da população negra do Brasil o protagonismo na abolição da escravidão. Portanto, a gente não comemora o 13 de maio. Não há nada a comemorar no dia 13 de maio. Nós comemoramos o dia 20 de novembro como o dia de marco da resistência do povo negro no Brasil. O dia da morte, do assassinato de Zumbi dos Palmares, o líder da resistência negra no Brasil. Zumbi vive. E viva ao povo negro. Um abraço a todos. Muito obrigada, professora Elânia. Estamos apresentando o programa Uirapuru. Ouça agora Zumbi, uma música de Jorge Benjor na voz de Ellen Oléria. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele há uma princesa à venda, que veio junto com seus súditos, acorrentados num carro de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, de um lado cana de açúcar, do outro lado cafezal, ao centro senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco, 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 sendo colhido por mãos negras. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver quando o zumbi chega. O que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, zumbi é quem manda. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, zumbi é quem manda. Eu quero ver, eu quero
Estamos apresentando o programa Uirapuru. Programa Uirapuru. Poéticas. Olá, rádio ouvinte da Rádio Câmara de Teixeira de Freitas. Estamos no ar com o programa Uirapuru, a voz do Campus 10, na sua face poética. E hoje falamos sobre 13 de maio, a abolição, para além da Lei Áurea. Essa lei que, ao ser promulgada, liberta, mas também pune. E refletindo um pouquinho sobre isso, lembramos que, a partir do ano 1888, neste meado de maio, a população negra de então começa a ser chamada de homens e mulheres livres. Mas livres como? Se não há, a partir daí, nenhuma política pública que respalde a nova vida destes homens e dessas mulheres. São trágicas as condições de trabalho que o negro vai enfrentar a partir de então. E a nossa literatura, ela registra, através da obra, por exemplo, de Lima Barreto, essas diferenças de vida, essas dificuldades de vida. Em sua obra Clara dos Anjos, é muito fácil de se observar como o negro e a negra passa a viver em sociedade. Nos poemas de Cruz e Souza, é interessante observar os gritos de socorro diante das calamidades do seu tempo. Segundo Antônio Cândido, em sua obra Literatura e Sociedade, os elementos individuais adquirem significado social na medida em que as pessoas correspondem às necessidades coletivas e estas, agindo, permitem, por sua vez, que os indivíduos possam exprimir, encontrando repercussão no grupo. Bom, a partir do entendimento do Cândido, a gente entende que, ao ler os poemas publicados por Cruz de Souza, em parte deles é possível observar o canto doloroso de seu tempo, ao mesmo tempo que esse tempo é tempo de repúdio e o sussurro é um sussurro de dor que a poesia soube revelar. Pensando então nessa Lei Áurea, para além daquilo que está na escrita da lei, por que não se pensar nos movimentos e nas propostas advindas dos negros para uma vida melhor? Nesse sentido, a obra Dionísio Esfacelado, de Domício Proença Filho, traz um texto bastante interessante, A Letra da Lei, e diz o poema: a letra, apergaminhada, parida a renda e escudos, não muda a pena dos homens. Os espinhos da memória eriçam loucas feridas e agasalham soturnos ressentimentos velados.
O ouro traça palavras, mas não apaga da alma heranças de cicatrizes. A ingênua letra do trono, excelsa caligrafia, muda o espaço do corpo e o frágil curso da história na superfície das águas. Mas da sombra da senzala emerge a luz da favela. O rito avaliza o mito e a dor grita na caverna. Da produção mais recente dos Cadernos Negros, Oswaldo de Carvalho nos diz, em maio, poema que vai tratar desse período. E diz o texto: já não há mais razão de clamar as lembranças e mostrá-las ao povo. Em maio, sopram ventos desatados por mãos de mando, turvam o sentido do que sonhamos. Em maio, uma tal senhora liberdade se alvoroça e desce às praças das bocas entreabertas e começa. Outrora, nas senzalas, os senhores. Mas a liberdade que desce à praça, nos meados de maio, pedindo rumores, é uma senhora esquálida, seca, desvalida, e nada sabe de nossa vida. A liberdade que sei é uma menina sem jeito. Vem montada no ombro dos moleques e se esconde no peito, em fogo dos que jamais irão à praça. Na praça estão os fracos, os velhos, os decadentes, e seu grito: ó bendita liberdade! E ela sorri e se orgulha de verdade do muito que tem feito. Essas são páginas da literatura brasileira que nos cala do coração e provoca reflexões acerca do 13 de maio. Eu sou a professora Harolda, professora de literatura do Campus 10, UNEB Teixeira de Freitas. Estamos apresentando o programa Uirapuru. Bom dia, ouvintes do programa Uirapuru, a voz do Campus 10. Me chamo Aline Souza, sou discente da UNEB e curso o curso de Letras Português. Estou no 8º período. Hoje venho trazer na agenda cultural a divulgação do curso de Metodologia Científica na Quarentena, que é uma iniciativa dos professores do Colegiado de Letras Inglês da UNEB, juntamente com o departamento. O curso será oferecido aos acadêmicos da universidade e os demais interessados da comunidade teixeirense. O curso está subdividido em 5 módulos e o módulo 1 é pré-requisito para os interessados e quaisquer outros. Bom, o curso vai acontecer segundas e quartas-feiras de junho a partir das 19 horas, com carga horária de 4 horas cada módulo. Será ofertado através da plataforma Microsoft Teams. O link de inscrição está circulando por redes sociais e nos grupos acadêmicos. O primeiro minicurso a ser divulgado trata-se de um minicurso voltado para a análise da conversa na linguística aplicada, o que um olhar minucioso em uma sala de aula do ensino fundamental pode nos mostrar. Acontecerá dia 21 e 28 de maio, a partir das 9 horas da manhã, com o professor mestre Márcio Reis e professor Igor Mascarenha. Carga horária de 4 horas, com limite de vagas para 20 pessoas. O próximo minicurso é a leitura performática como uma importante abordagem no letramento literário. Acontecerá dias 20 e 27 de maio, das 14 às 17 horas, com o professor mestre Cleidemir Nascimento, através da plataforma Microsoft Teams. Carga horária também de 6 horas. E contamos também com o minicurso Conversation Club, parte 1, dias 20 a 27 de maio, das 9 às 10 horas da manhã, com a participação dos professores Ana Carolina Carvalho
e professor Marcelo Donato. A carga horária também é de 4 horas. Essas são as programações de hoje. Aguardamos o programa da próxima sexta para mais divulgações. Obrigada, tenham um bom dia. O programa Uirapuru, a voz do Campus 10, fica por aqui. Agradecemos a participação da professora Raíza Canuta e da professora Elânia Porto no bloco Roda de Conversa UNEB Consciência. Agradecemos também a participação da professora Harolda Figueiredo e das discentes Josiane Alves e Catiane Martins no bloco Poéticas. Agradecemos aos ouvintes assíduos do programa Uirapuru e da Rádio Câmara 90.9. Tenha uma boa sexta-feira e um bom fim de semana. Eu tenho orgulho da raça dessa cor, do pulso forte da mãe que me criou. Meu pai dizia, filho, preste atenção. Meu avô era escravo, mas o seu não era não. No navio negreiro, um horizonte pro sofrer. No cativeiro, sangravam até morrer. A liberdade era a imaginação, quando sonhavam com a terra que ficou no coração. Mas sacode seu chequerê e solte um canto pra tristeza esquecer. Seu canto forte benze a alma e o coração, porque o negro quando canta, canta a dor de uma nação. Mas sacode seu chequerê e solte um canto pra tristeza esquecer. Seu canto forte benze a alma e o coração, porque o negro quando canta, canta a dor de uma nação. Você acabou de ouvir Canto da Raça, uma música de Hamilton Fofão. Uirapuru, Uirapuru. Acabamos de apresentar programa Uirapuru, a voz do Campus 10 da UNEB. Nosso próximo encontro, sexta-feira às 11 horas da manhã.